Oi, segundos. Então, eu vou dar agora 3 probleminhas para vocês, tá? Um de rendimento, que a gente já havia falado em aula, você já tem o exemplo. De pureza também, se eu não me engano, eu dei um para vocês, né? E eu fiquei de dar mais alguns. Então, são 3 probleminhas, mais um de rendimento e 2 de pureza, tá, gente? Vocês vão ver que é bem simples de fazer e prestem bastante atenção. Refaçam esses problemas e me enviem no e-mail, tá? No meu e-mail do CAR, que você já tem no material o endereço, tá? Prestem bastante atenção. Um abraço, gente. Eu tenho um probleminha aqui que eu vou mandar a foto para vocês, tá? Vocês vão ter acesso a ele. E ele diz assim: na obtenção do ferro, ó, obtenção, ou seja, produto, né? A partir da hematita, que é o ferro 2O3, esse minério aqui, ó, considere a equação não balanceada. Então, ele já te deu a dica que tu precisa balancear a equação, tá? Então, vamos começar balanceando. Bom, gente, a gente sabe que para balancear tudo que tá antes da seta, em termos de elemento, né, tem que ser igual ao que tá depois. Então, aqui eu tenho 2 ferros. Lá eu só tenho 1. Jamais eu posso ajustar no subíndice, então eu vou ajustar aqui, vou colocar 2. O oxigênio, aqui antes da seta eu tenho 3, rastrio não tenho mais, olho lá depois da seta, só 1. Para eu chegar a 3, só colocando 3 aqui na frente, tá? O carbono eu tenho 1 aqui, né? Não tinha antes, aqui eu tenho 3 agora, porque quando eu ajustei o oxigênio, o carbono automaticamente veio para 3 também. Logo, ficou fácil, né, gente? Claro que eu tinha, esse ajuste é por tentativa, né, gente? Já tô colocando de caneta vermelha, porque eu já sei que iria dar certo, mas a gente sempre, se tu não tem essa certeza, faz a lápis, porque como o próprio nome diz, tu está tentando. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Qualquer coisa tem que apagar e fazer de novo até poder acertar o valor. Bom, vamos fazer de lápis agora, né, gente? O problema vai continuar dizendo assim: utilizou-se 4,8 toneladas de minério. O minério a gente já viu que é esse aqui, ó, a hematita. Hematita, tá? 4,8 toneladas. Vocês lembram lá no início eu pedi para vocês fazerem a revisão das unidades, né? 4,8 toneladas vai dar 4,8 vezes 10 na 6 gramas, tá bem? Vamos continuar a leitura. Com um rendimento de 80%. Gente, tanto no rendimento ou na pureza, quando ele fala nesse rendimento pureza, tu identificou quem ele é, tu guarda ele, porque ele tu vai usar depois para ver conforme o que o problema está dizendo. Então, ele está te dizendo que o rendimento foi de 80%. Então, ele é um valor importante para te gravar, tá? Aí, depois que ele diz isso, ele diz assim: a quantidade de ferro produzida será de... Então, ele já te disse que é 80%. Só que enquanto isso equivale em massa, é o que ele quer saber. Para isso, a gente vai fazer aquilo que eu expliquei na aula síncrona. A gente vai ver o valor que deveria ser, o 100%. Para isso, é massa embaixo, vai ser massa em cima. Da onde? Da tabela periódica que eu vou tirar. Ferro é 56 vezes 2, mais o oxigênio, que é 16 vezes 3. Então, vai dar 112 mais 48, 160 gramas, tá, gente? 56 vezes 2, 112, mais 16 vezes 3, 48. Total de 160 gramas, tá bem? Aí ele quer a quantidade de ferro produzida, ou seja, ele tá te dando essa pergunta, ela vai para a linha dado, X então, né? E ferro aqui é 56 vezes 2, 112 gramas, tá? Então, agora o que a gente vai fazer, gente? A regra de 3. 4,8 vezes 10 na 6, vezes 112, dividido por 160. Isso vai me dar um valor de
3,36 vezes 10 na 6 gramas, tá, gente? Para otimizarmos o tempo, eu já tinha feito essa conta. Esse é o valor, gente, em 100%, tá? 3,36 vezes 10 na 6 gramas, isso é 100%. Que deveria acontecer, deveria render isso aí. Só que ele disse que rendeu aquilo que eu guardei lá, ó. Ele disse que só rendeu 80%. Então, a quanto isso vai equivaler? Vamos colocar um Y aqui, ou um X', né? Já que eu já tenho X lá. Então, pessoal, esse valor vai equivaler a 2,688 vezes 10 na 6 gramas, tá? Essa é a resposta. Só que vocês vão observar lá na resposta do livro, ele não tem esse valor aqui direto. Ele vai ter lá a resposta, várias respostas, né? Mas a certa vai ser 2,688 quilogramas. Ou seja, se é quilogramas, então tu perdeu 3 casas aqui. Tudo bem, a gente sabe fazer notação, né? Sabe lidar com unidades, então tudo bem. 2,688 quilogramas. Respostas equivalentes, tá, gente? É isso aí. Agora, vamos a um exemplo de pureza, pessoal. Pureza, lembram que a gente viu em aula rendimento e pureza. E a maneira de calcular é tudo muito parecido, só que às vezes ele vai dar em percentual, às vezes ele vai dar em massa, né? Então, tu tem que ver a unidade que ele vai trazer e a forma que ele vai trazer e trabalhar em cima daquilo que tu já sabe, tá bem? Pra gente ver, no caso aqui, ele tá tratando da pureza. Então, vamos ver o problema que também vou mandar a fotinho para vocês, tá? A equação é essa aqui. E ele diz assim, o gás hilariante N2O, ou seja, esse aqui, ó, o gás hilariante, tá? Pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio. Nitrato de amônio tá aqui, ó, nitrato de amônio, amônio, NH4 é amônio. Então, de novo, obtido, ó, ele pode ser obtido pela decomposição térmica, ou seja, aconteceu o quê? Um fornecimento de calor aqui. E depois diz assim, conforme mostra a reação, se de 4 gramas de nitrato de amônio, 4 gramas de nitrato de amônio, obtivemos 2 gramas de gás hilariante, ou seja, se de 4 gramas, esse é um dado, ó, de 4 gramas, ele obteve só 2 gramas lá do gás hilariante. Ou seja, esse é o meu resultado final. A pureza do gás hilariante foi só de 2 gramas. Observem que agora ele trouxe em gramas a resposta. Eu guardo lá. E esse foi tudo que ele usou. Foi o 100% do que ele usou. E obteve os 2 gramas, que tá lá, guardadinho, para a gente usar depois. Podemos prever que a pureza do sal é da ordem de... Então, o que a gente vai ver? Desculpem, gente. O que deveria ser aqui na conta que eu sei fazer naquela conta que eles fazem antes de ver o quanto de rendimento ou pureza deu, nesse caso, pureza. Desculpem. Então, de novo, a gente vai calcular como é massa aqui, gente. Vamos calcular nitrogênio, que é 14, mais o hidrogênio, que é 1 vezes 4, mais 14 de novo, mais o 16 vezes 3, que vai dar 48, tá? E assim, tu vai calcular aqui também, tá? Vamos ver antes se tá ajustado, gente, porque esse é um procedimento que a gente deve fazer sempre, ver se a equação está no lado do reagente igual ao lado do produto em termos de cada um dos elementos. Então, nitrogênio eu tenho 1, 2, só. Nitrogênio 2 aqui, só. Ótimo. O hidrogênio, 4 aqui, não tem mais. Aqui, 2 vezes 2, 4. Oxigênio, 3 aqui, não tem mais. Aqui no lado do meu produto, 1 mais
2 vezes 1, esse 2 multiplica tudo, né? Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 também. 3 lá e 3 aqui. Ótimo, tá ajustada a equação, não preciso me preocupar com isso. Agora, eu vou ver quanto que deu aqui, gente. 80 gramas, tá? Que tu pega lá, faz aquela soma da tabela periódica. E aqui, deu 44 gramas, tá? 44 gramas. Ou seja, nitrogênio é 14 vezes 2, né? Dá 28 mais 16, 44. Aí, tu vai fazer a regra de 3 aqui para ver o valor real, 100% que deveria dar, tá bem? Aqui, então, deveria dar 2,2 gramas, gente, tá? 2,2 gramas, então, é o que a gente sabe fazer, equação certinha, tudo. Só que isso aqui a gente sabe que é 100%, é o que deveria dar, né? Só que ele não deu 2,2, ele deu só 2 gramas. Isso aqui equivale a quanto, gente, em termos percentuais? Vai equivaler, em termos percentuais, a 90,9%, gente. Ou seja, semelhante a 90%, que é a resposta mais próxima que tem ali no problema, tá, gente? Correto, então, esse resultado, se parasse aqui tudo bem, mas ele não tem uma resposta específica assim. As respostas dele são 100%, 75%, 50%, 20%, 90%. É uma resposta aproximada, na ordem de, como diz ali. Tá bem, gente? Então, é isso aí. Gente, vamos a mais um probleminha de pureza, tá? Pra gente ter pelo menos 2 de cada, bem explicadinhos. A decomposição térmica, observem, eu coloquei aqui o enunciado do problema. A decomposição térmica de 250 gramas de CaCO3 com grau de pureza igual a 80%, resulta em qual massa de CaO, ou de óxido de cálcio, né? Então, vamos lá. Agora, a gente leu uma primeira vez, agora vamos anotar o que é importante. Primeiro, aquilo que a gente já sabe para poder orientar o nosso problema. Linha padrão, linha dado. A decomposição térmica de 250 gramas de carbonato de cálcio, gente. Então, isso é um dado, 250 gramas de carbonato de cálcio com grau de pureza igual a 80%. Então, esse 80% eu vou gravar aqui, ó. Esse é o P, né? O grau de pureza é igual a 80%. Eu reservo ele para depois trabalhar em cima dele. Resulta em qual massa de óxido de cálcio? Bom, óxido de cálcio não é isso aqui, porque isso aqui a gente já sabe que é o gás carbônico, né? Óxido de cálcio é aquele lá. Então, em qual massa? Salvo que é massa que ele quer, né? E massa a gente trabalha em gramas quando a gente pega os dados da tabela periódica. Claro que ele pode dar em outra unidade e a gente trabalha como a gente fez anteriormente. Então, o que a gente vai fazer? Massa embaixo, massa em cima. Cálcio é 40, mais carbono 12, mais oxigênio 16 vezes 3. Então, 40 mais 12 mais 48. Isso vai me dar uma massa de 100 gramas, tá? Aí, eu vou associar lá ao óxido de cálcio. Cálcio é 40 e oxigênio 16. Então, isso vai me dar 56 de massa, tá bem? Aí, eu vou fazer a regra de 3, tá, gente? Lembrando, regra de 3, eu faço ela cruzada e sempre quem tá multiplicando o x vai passar dividindo. Então, a gente pega primeiro e multiplica a cruzada que não tem o x e divide pelo valor que tá com x, tá bem? Se quiser fazer mais diretamente. Mas o ideal é fazer bem pausado para poder acertar sempre, tá, gente? Então, isso vai me dar um valor, pessoal, de 140 gramas, tá? 140 gramas. Essas 140 gramas é o 100% que deveria dar, né? Se não houvessem os problemas de perca e tal que a gente tem no caminho, e no caso aqui, como é de pureza,
as sujidades que chama, né? Como eu já havia explicado para vocês em sala de aula. As impurezas ou sujidades. Então, agora, pessoal, 100 gramas não. 100%, desculpem. E ele me disse aquele valor que eu guardei, é agora que ele vai entrar. Ele me disse que 80% foi o que veio realmente puro, né? Então, esse aqui vai ser o meu Y, tá, gente? Então, a gente faz 140 vezes 80 dividido por 100. Vai me dar um valor de 112 gramas. Tá bem, gente? E assim, terminamos o nosso segundo cálculo em relação à pureza, fizemos 2 de cada, e é um bom número, gente, porque vocês viram que são cálculos fáceis de fazer. Claro que às vezes ele vai abordar de outra maneira e tal, mas o básico é isso aí. Partindo do básico, vocês conseguem fazer quando for um pouquinho mais elaborado o problema, tá bem?